Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a correção dos exercícios da página 41 e 42 do livro. O exercício 16, ele falava assim, ele pedia calcule as sentenças e escreva os resultados sem utilizar potências. Nós vemos aqui, em cada item, nós temos uma expressão com potências. Eu não quero ter potências na minha expressão, eu quero um resultado final, quero um número sem nenhuma potência. A princípio, nós poderíamos calcular 10 elevado à quarta potência e 10 ao quadrado e multiplicar. Mas nós aprendemos as propriedades das potências. E elas servem para nos auxiliar a agilizar nos cálculos. Então, eu vou usar a propriedade da potência de somar os expoentes nessa daqui. Bases iguais, 10. Somo 4 mais 2, 6. 10 elevado a 6. Ou 10 elevado à sexta potência. Como que se calcula 10 elevado à sexta potência? A gente só faz isso, ó. O 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Pronto, acabou. 10 elevado à sexta potência é o número 1 milhão. Na letra B, nós temos uma expressão que nem todos os números são potências de 10, né? Por exemplo, esse 2 aqui não é, só tem potência de 10 próximos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vou copiar o 2 por enquanto, 2 vezes, e aplicar a propriedade da potência nessas duas. Ficar 10 elevado a 7 com mais 3, 10 elevado a 10. Então, potências de base 10 multiplicadas, a gente pode somar os expoentes. 7 com mais 3, 10. O que aconteceu aqui, ó? Se for ver, isso aqui é uma escrita em notação científica, né? Eu posso até fazer 10 elevado a 10 e multiplicar por 2, mas como a gente agora sabe a notação científica, como é que fica? Eu coloco o número 2, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Com um número grandão aqui. Vamos separar de 3 em 3 para fazer a leitura. Aqui, 1000, milhão, 20 bilhões. É um número bem grande já, né? Na letra C vai ficar 10, 9 com mais nada continua sendo 9. 10 elevado a 9 vai ficar então, portanto, o número 1 seguido de 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse é um número aqui, ó. 1000, milhão, 1 bilhão. Na letra C, vamos lá. Letra C, prestar atenção que agora é uma divisão. Se é divisão de potências de base igual, nós vamos subtrair o expoente. Então, vai ficar 10, não vai ficar elevado a 8 mais 1, vai ficar 8 menos 1. Aqui a gente sabe que não tem nada, é como se fosse 1, não é? Expoente. Só que como é divisão, o que a gente faz? A gente subtrai 8 menos 1, vai ficar 7. 10 elevado a 7 é 1 seguido de 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Virou o número 10 milhões. Continuando aqui, nós temos o item E, a mesma situação do anterior quase. Do B, né? 4, ele não entra nas potências de 10 aqui, não. A gente vai copiar o 4 e multiplicar, na verdade, usar a propriedade com essas potências de base 10. Vai ficar 10. O que eu vou fazer com o expoente? Menos 6 mais 3, lembrar que a gente soma, só que somar número negativo, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Menos 6 e mais 3. Eu devo 6 e pago 3, vou ficar devendo 3. Então, o expoente vai ficar menos 3. Para eu transformar isso aqui em número, né, escrita decimal, nós vamos fazer o quê? Isso aqui está, bem dizendo, uma escrita científica, notação científica. Como o 10 aqui está com o expoente negativo, a gente começa com 0, vírgula, e vamos colocar 3 casas depois dessa vírgula. Só que a última casa tem que ser o número 4, o dígito 4. Então, vai ficar assim, ó, 0,004. 3 casas depois da vírgula. E na letra F, tranquilo, ó. Vou fazer o quê?
Olha o trabalho que daria se nós tivéssemos que fazer 10 elevado a 5, né? Ia dar números bem grandes, depois 10 elevado a 4 também dá um número grande, e depois dividir esses valores. Usando a propriedade da potência, ó, conserva a base 10. Como é divisão, a gente subtrai 5 menos 4 vai dar 1. Olha o que resultado vai dar. 10 elevado a 1 nada mais é do que 10. Um valor, né, bem simples. Imagina se nós tivéssemos que usar, né, a operação em si sem utilizar a propriedade. E dá muito mais trabalho. Então as propriedades estão aí para nos auxiliar, né? A princípio parece uma coisa difícil, né, um monte de regrinhas, mas elas nos auxiliam bastante. Exercício 17, né? Nós vemos que é um exercício só de olhar aqui, a gente cansa de... Já se perde, não cansa. A gente se perde de olhar nesse monte de dígitos, né? Mas eu quis de propósito colocar aqui na lousa para a gente ver como realmente a notação científica pode ser útil para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Então, na situação 17 fala assim, ó... a medida aproximada da massa do Sol é... Então, a massa a gente tem a ver com, né, o peso, né? A gente costuma falar peso, mas é o correto falar massa. Então, a massa da aproximada da massa do Sol, né? Aí fala medida aproximada da massa do Sol. A gente tem essa escrita aqui. Como que eu poderia escrever isso em notação científica? Ah, vale lembrar que no finalzinho eu coloquei um T, porque é a medida, né? Isso aqui é dado em toneladas. Essa medida é toneladas. Então, a gente vê que é um número muito grande, a gente sabe que a vírgula, né, ou melhor, que o 10 aqui vai ter um expoente positivo. A vírgula imaginária nossa vai estar aqui no comecinho, ó. Ou é 1 entre 1 e 9, ou entre 9 e 9. Para ficar maior que 1 e menor do que 10, eu teria que pôr a vírgula imaginária aqui, ó. E daqui para cá a gente contar a quantidade de casas que tem até o finalzinho, ó. Eu agrupei mais ou menos de 3 em 3 para facilitar a nossa contagem, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 casas depois da vírgula. Então, eu sei que vai ser o 10 elevado a 30. Que número é o da frente aqui, né? O representado pelo A que a gente fala genericamente. Seria o 1,99 vezes o 10 elevado a 30. Expoente 30 aqui. E no final é comum a gente colocar a unidade de medida. Se é tonelada, isso aqui continua sendo toneladas. É muito mais simples escrever esse jeito do que desse jeito, né, gente? Na B, então, tá falando assim. A medida aproximada do comprimento de um vírus do mosaico de alfafa é essa medida aqui. Então, imagine, um vírus, né, tem uma medida de comprimento muito pequena. Como que nós vamos... microscópio, só que consegue medir isso aí. Como que nós vamos representar? É uma medida muito pequena, então a gente sabe que vai ser 10 elevado ao expoente negativo. Vai ser 10 elevado a um expoente negativo. Vamos ver quanto vai ser esse expoente, quanto vai ser esse número aqui. A vírgula imaginária, nós vamos pensar, tem que ser um número maior que 1 e menor do que 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Teria que estar entre os 5 e os 5 aqui, ó. A vírgula imaginária. Aqui grandão só para destacar, né? Mas não é a vírgula real, não. É imaginário. Então, o deslocamento dessa vírgula para essa outra imaginária foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, o expoente aqui vai ser menos 8. E o número daqui da frente é só olhar para cá, ó. Vai ser o 5,5. Medida é M, de metros, então a gente vai colocar M aqui, de metros. Legal, né? No exercício 18, nós tínhamos uma tabela com as medidas aproximadas da distância de alguns planetas ao Sol, né? Do Sol.
Então, por exemplo, nós temos aqui, né, Vênus, eu já coloquei todos, é só bater o olho aí no exercício de vocês e ver se está tudo certinho. Tinha que transformar todas as medidas da tabela lá, que está no livro, que está em quilômetros, né, está em medida por, em notação decimal, vocês tinham que transformar em notação científica. Então tá aqui, ó, né? Percebe que o número daqui da frente não altera em termos de entre 1 e 10, fica sempre entre 1 e 10 já. Aqui, notação científica pede essa regra. Mas aqui os expoentes do 10 já vai aumentando, né? De 8 aqui vai para 9 e assim por diante. Então essa era o item A do exercício. Escreva as medidas aproximadas das distâncias entre o Sol e os planetas apresentadas na tabela. Letra B, junte-se a um colega e pesquise a medida aproximada da distância do Sol. Então, eu vou colocar aqui, quem pesquisou direitinho, provavelmente achou esses resultados que eu vou colocar aqui do lado. Então, item B, faltou aí os planetas Mercúrio, Terra e Urano. Essas são as medidas da distância, né, do Sol a esses planetas aqui. Eu coloquei quilômetros na frente em todos, né? Aqui eu não coloquei, mas eu coloquei em cima, né? Distância, no caso, é em quilômetros. Mas está sempre do lado alguma medida, o valor da notação científica. E a pergunta C, né, falava sobre a elaboração de uma pergunta e era uma resposta pessoal. Claro que nesse momento não dá para a gente dar a um colega para resolver, mas a intenção era criar uma situação e uma resposta pessoal. Nesse exercício, né, tinha anunciado assim, né? Observe como Sabrina calculou mentalmente 8,62 vezes 10 elevado a 5. Nós tínhamos um modelo lá do lado, era só observar, mas a gente vai fazer direto os exemplos aqui. Podemos fazer o cálculo de duas formas. A gente pode fazer usando a notação científica. O problema é que alguns aqui não estão em notação científica completamente. Não é o caso da B, a letra D. Mas assim, eu vou mostrar como foi feito pelo exemplo do livro. Então, primeiro foi pensado assim, o que é 10 elevado a 3? Copiei o menos 7 e vou fazer 10 elevado a 3, ao cubo, né? 10 elevado a 3 é 1000. E aí foi feito o cálculo, menos 7 vezes 1000 dá menos 7000. Era isso. Então, na letra B, 48 vezes o 10 elevado a 2. 10 ao quadrado. 10 elevado a 2 ou 10 ao quadrado, mesma coisa, né? 10 ao quadrado é 100. 48 vezes 100 é como se fosse o 48 com 2 zeros na frente, ou seja, 4.800. No próximo vai ficar assim, ó, 4,85 vezes o 10 elevado a 6. Então, é 1 seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a hora que eu faço essa multiplicação aqui, ó, esse é um caso que daria para aplicar a ideia direta da notação científica para ficar mais fácil. Eu não vou ter 6 zeros, porque aqui já tem duas casas. Vai ficar assim, ó, 4. Essas duas casas aqui, né, depois da vírgula, eu vou contar como duas. Então, eu vou colocar mais 4 zeros na frente apenas. De pensar, né, teria que ter 6 zeros. Vamos pensar na prática. O que é esse cálculo? É 4,85 vezes o 1 milhão aqui. 1 milhão não pode desse jeito. Como que a gente multiplica? Esquece os zeros, né? Vai ficar 4, 8 e 5. E abaixo agora todos os zeros. 6 zeros. A hora que eu multiplico números com vírgula, a gente conta casas decimais. Então, ó, a vírgula vem parar aqui. Por isso que esse número, né, uma explicação de por que são 4 zeros e não 6. Esses dois aqui, eles saem, né, por conta das duas casas decimais que a gente conta na hora de multiplicar. Quando não tem, a parte de cá não tem vírgula, né,
não tem casas decimais, por isso que dá exatamente a quantidade de zeros da potência de 10 aqui. Aqui vai ficar assim, ó, vamos registrar o 0,37 vezes o 10 elevado a 5, é 1 seguido de 5 zeros. Só que a hora que eu multiplico vai ter duas casas, vou colocar duas já aqui e mais 3 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, né? O vírgula imaginário está aqui. Então fica 37 mil. Ah, eu tô com dúvida disso. Faz esse cálculo aqui, ó. Faz a multiplicação e aí tira de letra. Sem contar que a hora que a gente treina a multiplicação, a gente fixa cada vez mais a memória. Fez a multiplicação, vai chegar nesse valor. Continuando aí a letra E, nós temos a diferença que tem que pôr o menos na frente, porque se ele é um número negativo, ele vai continuar sendo negativo. Eu vou registrar o 3, o 9, o 8 e o 7. Já vou contar 3 casas. Então, para dar as 9 casas, eu vou precisar de apenas 6 zeros. Estou com dúvida? Vai lá e conta. Vírgula imaginária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. A letra F vai ficar menos, né? Como ele tem já 3 casas, eu vou precisar apenas de mais um zero só. Já que eu estou fazendo direto, né? Eu vou fazer por partes isso. 0,003 vezes 10 elevado a 4 é 4 zeros. 10 mil. Lembrar que esse pontinho meu é o pontinho gordinho, é o de vezes, né? Nós podemos até fazer com um X aqui, né? Vezes com X, mas é mais comum o pontinho mesmo, tá? Quero conferir isso aqui, se realmente... para eu não me confundir, vai lá no rascunho e faz a conta. 0,003 vezes 10 mil. Deixa todos os zeros de lado, multiplicou por 1. Acrescento 1, 2, 3, 4. Tem um monte de zero, vamos limpar isso aí. Primeiro vamos contar as casas, depois a vírgula aqui dá 3. E parar aqui. Nós vamos esquecer esses zeros, depois da vírgula. E esses daqui da frente, eles não têm efeito nenhum. Então, no fim das contas, esse número é o 30. Menos 30. Que interessante, né? Um número tão cheio de coisa, no fim das contas ele é o menos 30. Neste aqui, podemos pensar direto, ó. No que a gente pensa direto? Registrar lá 12, 8, 5, 9. Como que eu sei que está no começo? O expoente é positivo, né? E aí, já tem 3 casas. Eu, então, não vou colocar 7 zeros, eu vou colocar mais 4. Porque 3 com mais 4 zeros aqui vão dar o total de 7 casas. E a letra H é parecida com a F, né? Em termos de confundir, né? Mas esse vamos tentar fazer direto. Eu vou colocar, já que vai avançar para cá, vírgula, eu não vou registrar esse 0, 0. Vou apenas registrar o 7, o 0 e o 4. E aí eu penso, dessa vírgula até aqui, foram 4 dígitos. Eu vou precisar de mais 2 aqui, zeros apenas, para completar os 6. De novo, se está com dúvida, vem aqui no cantinho e faz a conta. Sei que hoje em dia, né, a gente tem, ó, a calculadora a nosso favor, mas é importante compreender o que acontece com os números. Então, vai ficar assim, ó, 704, porque esses 2 zeros nem precisa pôr agora, né? Daria 0, 0, mesmo efeito desses zeros da frente aqui. Vou colocar 6 zeros aqui, que é desse número aqui, 6. Só que eu vou avançar 4 casas, 1, 2, 3, 4. Formou o número 70.400. O exercício 20, nós tínhamos uma tabela com valores alternados, né? Ou o valor estava em notação decimal ou estava em notação científica. Então, por exemplo, para achar
valor correspondente à posição do A aqui. Eu vou transformar o de notação decimal para notação científica. Então, nesse caso, a gente poderia até preencher na tabela. Eu vou fazer aqui embaixo para ficar mais organizado, talvez. Vamos ver. Então, como que eu transformo esse número em notação científica? Imagina a vírgula, né, entre o 2 e o 2 para formar um número menor do que 10 e maior do que 1. 2,2 vezes 10. E aí eu conto o expoente, ó. Para contar as casas depois da vírgula, né? Para descobrir o expoente, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente é 8. Vírgula imaginária, 8 casas. O B eu tenho que escrever o que está em notação científica para notação decimal. Então, o caminho inverso, ó. Penso nesse número. O expoente é positivo, então esse 4, 5 e 7 vão ficar no começo. E aí, eu imagino da vírgula aqui até o final tem que ter 4 casas. Então, a vírgula imaginária está aqui. 1, 2, 3, 4. Virou, então, 45.700. A C, vou fazer aqui do lado. O número, eu quero notação científica. Então, imagina a vírgula aqui, onde tem que estar? Tem que estar entre 1 e 9. Então, vai ficar 1,9 vezes o 10 elevado a... E conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expoente 7. D é o mesmo caso, notação científica, só que é um número muito pequeno. Então, vai começar com um número, claro, com números, né, diferentes de 0. Eu olho aqui para o final. O imaginário vai estar entre 8 e 7. Só que o expoente do 10 é negativo. Então, ó, da vírgula real para imaginária andou 4 casas. Vai ser 4, só que negativo. O exemplo aqui, o último, né, o exercício último, nós temos que descobrir a escrita decimal do número. Eu olhar aqui para o número, eu sei que vai ser 0, eu sei que os últimos dígitos vão ser esses. Vai ser o 8, 4, 7 e 3. Só que aí eu tenho que pensar da vírgula, né, que está aqui para a vírgula imaginária. Aqui ela está na real, né, mas aqui na vírgula imaginária, quantas casas tem que ter? Ter 3. Então, nós vamos colocar 2 zeros aqui no meio. Desproporcional aqui. Vamos pôr assim, 0, 0, 8, 4, 7, 3. Esse aqui é um exemplo que confunde bastante. Para eu ver se eu acertei ou não, eu verifico assim, ó. Transformar ao contrário, de novo. A vírgula tem que estar aqui. 8,473 e conto. 1, 2, 3. Expoente 3. Negativo. No exercício 21, nós temos uma tabela mostrando a população estimada de alguns estados brasileiros em julho de 2017. Um pouco desatualizada, né? Essas são a população, né, estimada, né? Então não está arredondado os valores. Aí o que pede para fazer? Arredondar a quantidade, né, a população para a unidade de milhão. Coloquei aqui em cima, arredondado, unidade de milhão mais próximo. E escrever depois em notação aí, utilizando potência de base 10. Isso é muito comum, né? A notação científica, ela dá certo quando o número tem zeros depois, né? Zeros no final. Então, como que a gente faria a escrita nesse caso? Nós arredondamos primeiro o número. Então, como pede para arredondar na unidade de milhão, onde fica a unidade de milhão desses números? É nessa posição aqui, ó. Circular em todos aqui. Essa é a unidade de milhão, ó. 1000, milhão. Então, eu vou pensar nesse número. Como que eu vou arredondar? Isso aqui, vamos pensar, está mais próximo de 8 milhões ou de 9 milhões? Como que eu sei qual o valor está mais próximo? Eu olho para a casa do lado, ó. Aqui é 3.
Então, entre 0 e 9, né, o 3 está mais perto. Como que a gente faz arredondamento? Vamos melhorar a explicação. Os arredondamentos é assim, se o número daqui for 0, 1, 2, 3 ou 4, nós deixamos 8 mesmo, esse número, do jeito que ele está. Se o número daqui for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente aumenta 1 nesse número daqui, ó, no 8. No caso, é 8 e aqui é 3, então eu vou deixar como 8 milhões mesmo. Se a gente pensar no número, ó, 8 milhões e 366 mil está mais perto de 8 milhões do que de 9 milhões, apesar de que é uma diferença bem grande aí, né? Se fosse ver realmente, não era o ideal fazer esse arredondamento, né? O ideal mesmo era arredondar para casa da centena de milhar aqui, ó. Mas seria mais relevante, mas o exercício pede isso, então vamos fazer esse arredondamento. Vamos arredondar tudo primeiro, fazer tudo primeiro, depois a gente faz a notação científica. Aqui 15 milhões 344, vai continuar sendo 15 milhões. 45 milhões 94.866, vai continuar sendo 45 milhões. Esse aqui, 11 milhões 322, vamos deixar 11 milhões. Nenhum deles ainda eu precisei arredondar para cima. Aqui, 6 milhões 778, aqui sim, ó, passa de 5, né? Então eu vou precisar aumentar um aqui, ao invés de ser 6, eu vou colocar 7 milhões. Porque isso aí é quase 7 milhões. Por isso que a gente aumenta. Pessoal, eu tive que apagar aqui, eu escrevi notação científica, mas na verdade não era uma notação científica que precisava, era apenas escrever o número em uma potência depois de base 10. Então, aqui vai ficar mais simples ainda do que a notação científica, vai ficar assim, ó. Fazer 8 vezes 10 elevado a 6. É aqui, vai ficar 15 vezes 10 elevado a 6. Todos eles vamos fazer em potência de 10 elevado a 6. Já vou explicar por que é mais útil assim, nessa situação, né? Aqui vai ficar 11 vezes 10 elevado a 6, 7 vezes 10 elevado a 6. Então, o exercício fala assim, ó. Já fizemos aí, ó, o cálculo, né, a escrita em potência de base 10 e fala na letra B. Escreva a população total aproximada desses estados em notação científica. Agora sim que vem a notação científica. Claro que aí está pedindo a escrita aí, né, a população aproximada. Eu não vou utilizar esses cálculos, essa quantidade aqui. É muito difícil somar. Difícil não, é mais trabalhoso somar esses números, né? Já que está pedindo em notação em valores aproximados, a gente vai usar os valores aproximados, né? Para facilitar nosso cálculo aí. Então, o que nós vamos fazer? Olha que legal. A gente, ao invés de somar essa parte, a gente soma por aqui. Acho que cabe aqui embaixo. Vou tentar dar um jeito de caber aqui. Eu vou somar esses valores aqui da frente. 8 mais 15 mais 45 mais 11 mais 7. Acho que eu vou apagar e vou fazer uma parte mais limpa para vocês entenderem. Só um minutinho. Então, na 21B, a tabela, né? Completei a tabela anterior. Na verdade, era a resposta do item A. Aí o item B fala para escrever a população total aproximada dos estados em notação científica. Vamos primeiro somar isso aqui. Então, como que a gente soma essa expressão aqui toda? Pensar nesses números aqui, ó, 8, no 15, 45, no 11 e no 7. Vamos somar esses valores. 8 com mais 15 dá 23. Vou fazer melhor.
45 mais 15 dá 60. 68, 79, 86. Essa parte aqui do número, ó, deu 86. E o expoente aqui é 10 elevado a 6. Isso aqui seria como se fosse isso aqui, ó. 86 com 6 zeros na frente. Como que isso fica em notação científica? Eu vou registrar o 8,6. Que é a vírgula, né? O número, para ser em notação científica, tem que ser maior que 1 aqui, igual ou maior que 1, tem que ser menor que 10. Então, desse jeito não poderia ser. 8,6 vezes 10. E aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem parecido com o anterior. Era só colocar a vírgula aqui e aí aumentou 1 no expoente. Essa, então, é a população na escrita científica. Nós poderíamos ter feito essa soma também olhando para a segunda coluna daquela parte anterior que eu fiz, né? Somando aquela segunda coluna, mas a gente ia chegar no mesmo valor. Assim é até mais prático de somar, porque somamos só essa parte daqui, ó. A parte do número. O 10 elevado a 6 permaneceu. 22, né, ele traz assim, uma curiosidade, falando do comprimento do diâmetro do fio de uma teia de aranha. Então, essa aqui é a medida do diâmetro, né? Pega o fio da teia da aranha, né, de uma aranha, essa medida aqui em metros. Uma medida muito pequena. Então, pede para a letra A escrever em notação científica essa medida. Então, vamos lá. Como é que fica a notação científica? A gente vai imaginar a vírgula onde? Entre o 1 e o 5. Para que fique 1,5 o número aqui, ó, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Entre 1 e 10, falar de uma forma mais prática. Vezes 10, agora vamos descobrir o expoente. Como é um número muito pequeno, né, a vírgula, deslocando para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então menos 7. Este é o diâmetro do fio da teia da aranha. Aí diz assim, a medida do comprimento do diâmetro do fio de uma teia de aranha é maior ou menor que a medida do comprimento do diâmetro de um fio de cabelo. Então, aí tem a medida do fio de cabelo aqui, ó. Essa é a medida da teia da aranha. E essa é de um cabelo. Olhando assim, a gente pode se perder um pouco, né? Mas como que a gente pode bater o olho e já conseguir analisar? Olhando para essa parte aqui, ó. Que é 10 elevado a menos 5, e aqui é 10 elevado a menos 7. Este número aqui ele é bem menor do que este. Vamos transformar a letra B aqui, né, o fio do cabelo, em notação decimal. Como se fosse 0, vírgula. Colocar 1, 2, 3, 4 e o 3 aqui no final. Então, pessoal, essa foi a correção dos exercícios. Deixa o caderno em ordem, corrijam todos eles, que se tiver errado, apaga, corrige. Se tiver certo, pode pôr certinho. Façam com atenção e até a próxima aula. Bons estudos para todos!